Jeremias 33, versículo 3. Clama a mim e te responderei, e anunciarei coisas grandes e ocultas que não sabes. Há uma versão que fala: clama a mim e te responderei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Mas eu quero destacar coisas grandes e ocultas. Lá no Novo Testamento, quero ler com os irmãos dois textos. Nós queremos discorrer sobre as coisas ocultas. Primeiro, Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2. Aliás, vamos ler o finalzinho do capítulo 1, versículo 28 em diante. Amém? Colossenses 1, 28. E ele anunciamos, admoestando e ensinando todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. Para isso também trabalho, combatendo segundo sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Porque quero que saibais que quão grande combate tenho travado por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não me viram pessoalmente, para que o coração deles seja consolado, estejam unidos em amor, e enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus Cristo. Repete comigo: mistério de Deus, Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo vossa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo. Ora, como recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ações de graças. Cuidai para que ninguém vos venha a enredar com filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não de acordo com Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e nele estáis perfeitos, o qual é a cabeça de todo o principado e de toda a potestade. Mais um texto, amados. Poderia até continuar lendo aqui, mas 1 Timóteo capítulo 3. Versículo 14. Amém? 1 Timóteo 3, 14. Escrevo-vos estas coisas, esperando e ver-te bem depressa, mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade. Sem dúvida, grande é o mistério da piedade. Repete: mistério da piedade. Mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. O Espírito, porém, expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas demoníacas, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças.
porque tudo que Deus criou é bom, e não há nada que se rejeitar, se recebido com ações de graças, pois pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Propondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te na piedade. Repete novamente: exercita-te na piedade. Porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da vindoura. Amém. Até aqui, amados. Oremos ao Senhor. Pai querido, lemos uma porção da tua palavra. O Senhor tem falado ao teu povo certamente desde a quarta-feira, nessa campanha, Senhor, e a tua igreja está aqui buscando a tua face, clamando a ti, porque crê na tua fidelidade, na tua promessa. O Senhor disse que aquele que pede recebe, que busca encontra. Ó Deus, e aquele que bate, abrir-se-lhe-á. Por isso estamos aqui, Senhor, junto com o teu povo nessa noite, e cremos que o Senhor tem portas para abrir. O Senhor também tem, ó Pai, algo a revelar aos corações. Fala conosco, Senhor. Usa a minha vida, e que cada coração possa estar aberto para receber da tua parte, e todos nós sejamos abençoados, edificados com a tua palavra. Eu volto essas bênçãos no nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, uma das coisas que ficou bem frisada no texto de Jeremias é a questão que o Senhor ele tem desejo, a vontade de Deus é que o seu povo busque a sua paz. O clama a mim não é uma vez pedindo socorro, não é para apagar incêndio, não é só para mim ter uma vitória, uma bênção no ano, ou até mesmo um ano abençoado. O clama a mim, eu acredito, eu entendo que é olha para mim, busque a minha face, viva na minha presença, ande comigo. Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então esse clama, irmãos, é algo contínuo. O clamar é estar no altar de Deus, o clamar é estar buscando ao Senhor, o clamar é valorizar as coisas do alto, o clamar é colocar Deus como prioridade na sua vida. Clama a mim e responder-te-ei. E o Senhor, Ele já deixa aqui uma promessa: se vocês buscarem a minha face, se vocês buscarem o meu reino em primeiro lugar, se vocês desejarem ter comunhão comigo, se vocês querem aprender de mim, eu vou responder para vocês. Não há alguém que clame ao Senhor, que busque ao Senhor, e o Senhor vire as costas. Até mesmo o pecador. Eu costumo dizer que Deus não ouve a pecadores. Deus não aceita a oração do pecador, porque essa pessoa tem uma barreira, tem um pecado. Mas a oração, o clamor, pedir: Senhor, me perdoa, me socorre, essa oração Deus ouve. E certamente todos nós aqui um dia clamamos: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, me salva, me socorre, me liberta. Quantas pessoas aqui talvez estavam no laço de morte, escravo de Satanás, preso aí pela macumbaria, pela feitiçaria, pelo vício, mas um dia você clamou, e Jesus te ouviu, e você está aqui. Agora, amados, o clamar não é somente o clamar para me escapar do inferno. O clamar também é para mim crescer, para mim avançar. Paulo diz que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Há algo na frente para nós, queridos. E para você chegar lá, você precisa clamar. Nós, metodistas, arminianos, nós cremos que alguém pode perder a salvação se a pessoa não permanecer em Cristo. Aliás, o texto de Colossenses fala muito nele, estar nele, crescer nele, porque não é receber de Cristo, não é nem estar com Cristo, mas o que a Bíblia revela aqui, queridos, é que nós precisamos estar em Cristo. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes. O que Deus tem para você, querido, o que Deus tem para essa igreja é coisa grande.
Se Deus é um Deus grande, um Deus de maravilha, o que Ele quer fazer em nossas vidas são coisas grandes, são coisas maravilhosas. Eu não posso jamais esperar do Senhor coisas pequenas. Deus pode, em coisas simples, manifestar a sua glória. Mas a glória do Senhor sempre é maravilhosa, sempre é impactante. E o que o Senhor fala conosco é isso: clama a mim e eu vou responder, eu vou falar, eu vou agir. Essa resposta não é somente verbal, não. Não é que você vai ouvir Deus falar alguma coisa para você. A resposta é Deus vindo ao seu encontro, é Deus se aproximar de você, como o povo lá no Egito, que estava escravizado por Faraó. Mas eles clamaram. E Deus fala: Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo e eu desci para livrá-los. Todos aqueles na Bíblia que clamaram ao Senhor, o Senhor veio ao encontro. Josafá estava lá cercado, uma grande multidão, e ele clamou ao Senhor e Deus deu livramento. O rei Ezequias estava também, Senaqueribe já estava invadindo a cidade, e ele clamou e Deus deu vitória. Muitas vezes, queridos, sem pegar em armas, Deus deu livramento. Eu não sei como está a sua vida, e você que está fazendo essa campanha, buscando 12 meses de bênçãos, certamente você tem algo no seu coração. Deus conhece. Mas o interessante, queridos, é que Deus não fala apenas que vai fazer coisas grandes, mas coisas o quê? O que fala o texto? Ocultas, mistérios. Aliás, o povo brasileiro, todo mundo, a humanidade toda, mas o povo brasileiro, acho que é o povo que mais gosta de mistério, não é verdade? De falar de segredo, coisa oculta. Aliás, você vem pelo ocultismo, pelo esoterismo. Aí na igreja também se fala mistério, irmãos, fica todo mundo ligado, né? Porque nós gostamos de mistério, nós gostamos de coisa em segredo, gostamos de oculto. Talvez a gente prega a palavra, a pessoa, mais ou menos, mas se eu falar, Deus tem um mistério para a sua vida e vai revelar agora, todos nós ficamos atentos, porque nós gostamos disso. Mas eu quero falar uma coisa para vocês: não fiquem decepcionados. O mistério, as coisas ocultas que o Senhor falou pela boca de Jeremias, esse mistério já foi revelado. Deus não tem mais nenhum mistério para revelar, a não ser as coisas que vão receber, que a Bíblia fala que são coisas que nós não podemos atinar, não podemos atingir. Jamais subiu ao coração do homem, né? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, jamais subiu ao coração do homem as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. O que tem no céu para nós, João não conseguiu descrever. A única coisa que ele pôde escrever: ruas de ouro, mar de cristal, as portas de pedras preciosas, porque não havia palavra. Essas coisas realmente vão ser surpresas, mas o mistério, o grande segredo, oculto na eternidade, oculto para os profetas, oculto para os patriarcas, esse mistério, esse segredo, essas coisas ocultas foi revelado a nós. Sabe qual é o mistério? Jesus. Jesus é o mistério, queridos, que Abraão queria conhecer, Isaac queria conhecer, Jacó queria conhecer, Davi queria conhecer, né? Daniel, Jeremias, Isaías, todos os grandes homens, Elias, eles queriam entender esse mistério e não entenderam. Mas aqui nós vemos em 1 Timóteo 3,16: aquele que foi manifestado na carne. Aleluia. Jesus se manifestou na carne, sabe para quê? Porque o mistério de Deus veio ao mundo, o que ninguém entendia. Talvez até os anjos estavam ali na expectativa: algo vai acontecer, porque desde que Adão caiu no paraíso, desde que o pecado entrou na raça humana, havia uma lacuna, havia um vazio, havia uma pendência, havia também uma dívida impagável. Mas a Bíblia fala que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Na sabedoria de Deus, Ele proveu para mim, para você e para todo aquele que crê a remissão dos pecados, o perdão dos pecados, a restauração. E voltando lá, amados, em Timóteo, ele diz assim: aquele que foi
Deixa eu achar aqui. Amém. Aquele que foi manifestado na carne, Jesus veio ao mundo, se fez homem, se igualou a mim e a você. Tudo que nós temos na natureza humana, Jesus teve. Ele sendo Deus, Criador de todas as coisas, o Senhor da glória, Ele se humilhou. A Bíblia fala que Ele se esvaziou e se fez homem. Mas não foi um homem qualquer. Ele sendo homem, sem pecado, Ele foi humilhado. Isaías 53 fala que homem que ninguém fazia caso algum, olhava para Ele, nenhuma beleza tinha, virava o rosto. Ele foi moído, Ele foi humilhado, Ele foi pisado pelos nossos pecados. Jesus se fez homem, se humilhou, viveu nesse mundo, foi contado entre os pecadores, morreu na cruz do Calvário. Ele pagou um preço muito alto na sua própria vida, mas o Verbo, Cristo, o Senhor da glória, Ele foi encarnado, se fez homem, foi visto pelos anjos. Os anjos cantaram ali quando Ele nasceu, aquele coral de anjo. Os anjos serviram no deserto, os anjos acompanharam o seu ministério. Ele foi pregado, anunciado aos gentios por toda a terra. Ele foi crido no mundo, mas a Bíblia fala que Ele foi recebido na glória. Se humilhou, Ele sofreu, Ele padeceu, Ele se fez semelhante a nós, Ele assumiu a nossa culpa, mas a morte não pôde vencê-lo. Aleluia. Aquele mesmo que desceu, Ele subiu acima de todos os céus, recebeu o nome sobre todo nome. Mas tem uma coisa, aqui está o mistério da piedade. Sem dúvida, grande é o mistério da piedade. Sem dúvida, grande é o segredo a ser revelação. Qual é, queridos? Que quando Jesus morreu, foi sepultado, eu e você, todos os pecadores, morreram com Cristo também. Amém, Jesus. Esse é o mistério. Se você que foi batizado em Cristo, você foi sepultado em Cristo. Mas a Bíblia fala que assim como Jesus ressuscitou, você também ressuscitou para a glória do Pai. E a Bíblia fala, em Efésios, quem vem na escola dominical está estudando Efésios, aqui também, né? É isso não? Na escola dominical estamos aprendendo sobre Efésios, que Cristo já nos abençoou, que Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O que Deus tem para mim e para você não são bênçãos físicas, materiais apenas, porque essas bênçãos, irmãos, vêm sobre todos. Você sabia que o descrente, o ímpio, também é abençoado com a bênção física? Sabia que a chuva e o sol vêm para todos? Você sabia que o ímpio também recebe a chuva na sua lavoura, lá na sua horta, e ele colhe do fruto, porque Deus abençoa? Você sabe que eles também casam, têm filhos saudáveis, filhos perfeitos, porque Deus abençoa? Essa é uma bênção geral que Deus dá para toda a sua criação. Mas tem uma bênção que é para os filhos, uma bênção é para aqueles que creem, uma bênção que é para aqueles que querem ter comunhão com Deus, uma bênçãos especiais, espirituais, para aqueles que aceitam a Jesus como seu Salvador. E que você possa buscar nessa campanha não somente uma casa, um carro, um novo emprego, talvez um casamento, ou uma solução, uma cura, porque Deus quer fazer isso, mas a maior de todas as bênçãos, que a Bíblia nos diz, é você estar em Cristo. O segredo é esse, amados. A piedade não é somente aquele sentido de você ter dó, ter compaixão. O mistério da piedade, sabe o que é? É o que Deus fez em nossa vida. O agir de Deus, a obra de Cristo em nós, nos faz semelhante a Jesus. Esse é o mistério. Ninguém jamais poderia imaginar. Abraão imaginar que ele seria, que ele poderia ser, se nascesse em outra época, membro do corpo de Cristo. Jamais eles podiam imaginar o Espírito Santo habitando dentro deles. O Espírito Santo agia, manifestava, operava através deles. Mas nós não, queridos, nós somos filhos, somos herdeiros. O nosso nome está escrito no livro da vida. Nós reinamos com Cristo. Nós já estamos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém, Jesus. Você já foi abençoado com todas as bênçãos. E vem uma pergunta:
Mas por que eu sofro? Por que eu passo luta? Sabe o que é, queridos? É o que Paulo fala: grande combate eu tive por vocês, para que vocês fossem cheios da plenitude do conhecimento, da inteligência espiritual, para que vocês pudessem conhecer a verdade. Todas as riquezas, toda a grandeza, os segredos da ciência e da sabedoria, tudo está em Jesus. Eu contei uma história que eu vi esses dias, e é uma realidade. Às vezes nós ficamos correndo atrás de uma bênção. Esse ano o que eu quero é a bênção do meu novo trabalho. Esse ano eu quero a faculdade. Queridos, se você estiver em Cristo Jesus, você já tem todas essas bênçãos, sabia? Diz de um homem muito rico, tinha muitas fazendas, muitos bens, e esse homem tinha um filho, um único filho. Como era muito rico, ele tinha mordomo, assim como José do Egito foi mordomo, né, de Potifar. Eliezer era mordomo de Abraão. Esse homem tinha um mordomo que administrava todos os bens, mas esse mordomo fazia parte dos bens. Aquele mordomo, ele era um escravo, comprado, adquirido, mas se tornou amigo do dono. E um dia um filho desse homem muito rico foi estudar numa cidade muito distante. Mas nesse tempo, com o filho fora, o pai adoeceu. E uma doença que foi ficando cada dia mais grave. E ele ficou com medo: eu vou morrer, meu filho não está aqui, mas eu vou fazer um testamento. Se acontecer que eu parta desse mundo, eu vou deixar o testamento para que todos os meus bens fiquem em boas mãos. E ele fez o testamento, chamou os advogados, lá os juristas, e fez o testamento. E resumindo, quando o filho voltou para ver o pai já tinha morrido. Mas falaram: olha, mas o seu pai deixou um testamento. E o filho foi ver que estava no testamento. E quando leram o testamento, estava assim: olha, todos os meus bens, tudo que eu possuo, eu dou para o meu mordomo. Meu mordomo vai herdar todas essas coisas. Porém, o meu filho pode escolher uma das coisas, o que ele quiser. Mas ele pode escolher somente uma coisa. E diz que o filho pensou. O que eu vou escolher? O gado? As fazendas? Ou as joias da família? Então ele escolheu, sabe o que? Eu fico com o mordomo. O que eu quero é o mordomo. Então tudo aquilo que estava na mão do mordomo pertenceu ao filho também. Porque escolhendo o mordomo, ele ficou e herdou todas as riquezas do pai. E foi isso que Deus fez comigo, com você. Deus deu toda a grandeza, toda a sabedoria, todo o poder, toda a alegria, toda a paz, toda a saúde. O Deus Pai depositou em Jesus Cristo. E quando a pessoa escolhe Jesus, aceita Jesus, se decide por Cristo, ele herda todas as bênçãos em Cristo Jesus. Grande é o mistério da piedade, queridos. Agora nós vemos: eu tenho que exercitar na piedade. Nós sabemos que Cristo está em nós, que nós somos dele, mas nós não exercitamos. Aliás, falando de exercício, uma das coisas que mais dá dinheiro hoje, quem quer montar, é montar academia. Porque todo mundo quer exercitar, né? Como diz aí no popular, ele quer malhar, quer ficar com o corpo sarado, quer emagrecer, ou os adolescentes querem encorpar. É normal no mundo inteiro isso agora. Talvez, não sei, aqui no Recanto Suave, em Cotia é muito pouco, né? Mas lá em Du, em Sinop, onde eu morei, chega de manhã, muita gente caminhando, chega à tarde, muita gente andando, correndo, porque o povo está exercitando. A população está consciente que havia aqui uma academia, né? Quem é que vai na academia? Ninguém, tá vendo? Mas é bom exercitar. Poucas pessoas, né? Porque o nosso corpo precisa de exercícios. Você sabia que quase todas as doenças podem ser curadas ou evitadas por exercícios físicos? Não é apenas alimentação boa, não é apenas uma cabeça boa. Você tem que exercitar, sair do sedentarismo. Se nós não exercitarmos o nosso corpo, o nosso vai enferrujar. As juntas, os músculos vão atrofiar.
A gente conhece tantas pessoas que estão aí, não se mexem, hoje com videogame, né? Contando com celular. Muitas pessoas vivem no mundo virtual, sentado no sofá, deitado, engordando, né? Uma vida sedentária. Essa pessoa não vai ter longevidade, vai ter uma vida curta, porque é provado cientificamente que o sedentarismo ele mata. Não é só a droga, não é só o álcool, não é só a nicotina. O sedentarismo é perigoso. Irmãos, se o médico recomenda, se nós temos consciência que eu tenho que andar, eu tenho que exercitar, eu tenho que ir para a academia, eu tenho que fazer exercício, eu tenho que fazer um alongamento, porque eu quero estar bem com o meu corpo. Aliás, o nosso corpo é templo do Espírito Santo e você tem que cuidar do seu corpo. Mas o que a Bíblia fala aqui, que Paulo fala, exercita-te na piedade. Sabe o que é você exercitar na piedade? É você exercitar o seu espírito. Tem muita gente que exercita o corpo, e dá o corpo fininho, o corpo em cima, enxuto, mas o espírito está morto. Desde que o pecado entrou na vida do homem, o nosso espírito morreu. Você sabe o que significa morte? Hoje tem a morte, como faz o diagnóstico da morte? É a morte cerebral. Quando a pessoa perde a comunicação com o mundo ao seu redor, então os médicos falam, essa pessoa pode desligar, o coração pode estar batendo, os órgãos estão funcionando, mas ela morreu porque perdeu a comunicação. E a morte espiritual foi quando o homem perdeu a comunicação com Deus. Quando o homem caiu no Éden, desobedeceu a Deus, ele perdeu. Ele que falava com Deus diariamente, Deus visitava o homem, eles tinham plena comunhão, mas o pecado trouxe separação. E essa separação significa morte espiritual. Agora, você já viu algum morto exercitar? Já viu algum cadáver fazer exercício? Não. Pelo contrário, quando alguém morre, em pouco tempo ele vai se deteriorar, vai haver corrupção, porque é a vida no corpo quem determina o seu movimento. O espírito quer dizer a mesma coisa. Se você tem um espírito morto, não adianta que você jamais vai fazer exercício. Você não tem comunicação com Deus, não tem oração, não tem adoração, não tem relacionamento com o Pai. Uma pessoa que está no pecado, separada pelo pecado, a Bíblia fala que ela está morta espiritualmente. Mas há uma esperança, porque também diz, vai vir uma hora em que os mortos ouvirão a voz do Filho do Homem, e aqueles que ouvirem viverão. Se você está ouvindo a voz de Deus, como Lázaro estava morto, ouviu Jesus falar, Lázaro, sai para fora, e aquele defunto saiu para fora. E Lázaro então se tornou um testemunho vivo do poder de Cristo. Jesus veio para dar vida. Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Sabe o que você não sabe? Que Deus deseja que nós sejamos um com Cristo, que nós sejamos semelhantes a Cristo. O alvo da igreja, o alvo do cristão é ser perfeito em Cristo Jesus, e é possível, amados. Ser perfeito não é você nunca falhar, você nunca errar. Ser perfeito é você se entregar, é você se render a cada dia, é você viver na piedade, isso é, uma vida devotada, uma vida consagrada, uma vida dedicada ao Senhor. Isso é piedade. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, quanto mais nós clamamos ao Senhor, quanto mais nós abrimos nosso coração para Deus, quanto mais eu me exercito na fé, no amor, na palavra de Deus, na oração, mais parecido com Cristo eu fico. Você que aceitou Jesus, você nasceu de novo. Agora, o que falta para nós? Quem pode falar? Levanta a mão. Eu sou semelhante a Jesus. Todos nós temos alguma coisa para melhorar. Todos nós temos uma área para deixar Deus tratar. Porque o que Deus quer é exatamente isso: que eu e você sejamos a semelhança de Cristo nessa terra. Que as pessoas olhem para nós e nos confundam com Jesus. É isso, irmãos. O cristianismo não é vir na igreja. Cristianismo não é você cantar música evangélica. Cristianismo não é só você gostar de ouvir a palavra bíblica. Cristianismo é você se render a Cristo. É você ter um clamor constante, como Jesus disse para a mulher na samaritana:
O Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Se você adora o Senhor, se você clama, se você busca o Senhor, se você conversa com Deus, se você tem prazer em estar no altar do Senhor, se você tem um jardim particular. Eu me lembro daquela viúva que Eliseu foi clamar para Eliseu: Eliseu, o meu marido morreu, e vieram buscar os meus 2 filhos, porque aquela mulher era a mulher do profeta, e o profeta deixou uma grande dívida para ela, e ela não tinha como pagar. E então os credores vieram: se você não pagar essa dívida, nós vamos levar os seus filhos como escravos, no valor da dívida. E a mulher não podia perder o filho, perdeu o marido, viúva, ia perder os 2 filhos. Mas ela foi clamar ao homem de Deus. Eliseu simbolizava a palavra de Deus, representante de Deus. E ela foi até Eliseu e disse: Eliseu, estão querendo levar os meus filhos. O teu servo era profeta, mas ele morreu, e agora eu estou aí pronto a perder os meus filhos. E Eliseu disse: o que você tem em casa? Eu só tenho um pouquinho de azeite. E ele fala: vai, pede vaso emprestado para suas vizinhas, entra na tua casa, fecha a tua porta e vai despejando o azeite. E ela fez isso. Ouviu a palavra, ela creu na palavra, tomou posse da palavra. E lá no Novo Testamento a palavra é Jesus. O verbo se fez carne. Quando fala que o verbo se encarnou, foi a palavra de Deus que se fez homem, esteve entre nós. Jesus é a palavra de Deus. Aquela mulher buscou a palavra de Deus, ela buscou a Jesus, e ela obedeceu a palavra, ela creu na palavra, e ela começou a fazer o que Deus mandou. Foi e pediu vaso emprestado. Muitas vizinhas deram vaso emprestado para ela. E a bênção que você precisa, o milagre que você precisa, o ano vitorioso que você espera, talvez que eles comecem pelos relacionamentos. Se a sua bênção desse ano dependesse dos seus vizinhos, dos seus amigos, você teria muitos vasos para ajudar. Seria fácil, pelos relacionamentos que você tem, você conseguir muitos vasos para encher de azeite. Aquela mulher conseguiu. Ela conseguiu muitos vasos, fechou a porta. Nós temos que fechar a porta também, queridos. Há momentos que eu tenho que buscar os relacionamentos, eu tenho que conversar, eu tenho que ouvir, eu tenho que ouvir conselho, eu tenho que visitar. Mas tem momentos que eu tenho que fechar as portas. Senhor, agora sou eu e você, e o Senhor. Fechar a porta do meu quarto e falar: Senhor, eu estou diante de Ti. Eu tenho que fechar as portas, não deixar que o ruído desse mundo, que o barulho desse mundo interfira a minha comunhão com Deus. E aí está o segredo da piedade. Tem muitas pessoas buscando bênção na igreja, buscando uma vitória, buscando um milagre, mas não tem uma vida piedosa. Isso é uma vida secreta, uma vida particular, uma devocional com Deus diariamente. Amados, a vitória está no tempo que você passa com Deus. Exercita-te na piedade. Aquela mulher exercitou, fechou as portas, chamou os filhos trabalhavam com ela, vinha trazer azeite, e ela encheu muitos vasos. E depois ela voltou a olhar o Deus. O azeite parou porque acabou os vasos. Amados, nós temos que preparar espaço para o agir de Deus, para aquilo que Deus tem para mim e para você. Se você tiver pouca fé, os seus milagres serão pequenos. Se você tiver pouca comunhão com Deus, o que você vai conhecer vai ser pouco. Mas se você der muito espaço para Deus, se você deixar Deus tratar no seu coração como se tornou aqui, se você deixar Deus tratar a sua terra, tirar as pedras, tirar os espinhos, se você fechar o seu coração, não permitir que o diabo venha roubar o que Deus tem te dado, certamente esse ano de 2014 será um ano de grandes colheitas, de grandes bênçãos, porque Deus prometeu. Gênesis 26, 12. Isaac semeou naquela terra e colheu 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava. Esse ano é um ano novo, apesar de estar no dia 25. Há uma história a ser escrita, e você vai estar escrevendo essa história. Você começou muito bem. Você começou o ano, está começando o ano na casa do Senhor, na presença do Senhor, buscando, confiando em Deus. Como você vai encerrar esse ano? Permanecendo no altar do Senhor,
permanecendo na oração, exercita-te. Exercitar a piedade é exercitar o nosso espírito, a nossa comunhão com Deus, é exercitar a nossa consciência. Você sabia que a consciência é uma bênção para nós? Tem muita gente que a consciência é cauterizada. Deus fala através da sua consciência. Quantas coisas nós entristecemos, não deveria ter feito, não deveria ter falado. Sabe que Deus usa a sua consciência. E se nós treinarmos, exercitarmos a nossa consciência para sempre estar de acordo com a vontade de Deus, como lendo a palavra. Você sabia que Provérbios tem 31 capítulos? Normalmente o mês tem 30 ou 31 dias. Você pode ler um capítulo de Provérbios por dia. Você vai estar exercitando a sua consciência. Palavra de Deus, conselhos de Deus, mandamentos do Senhor, orientação, para que você tenha um mês abençoado. Exercitar a piedade não é fazer a campanha e relaxar. Agora eu vou esperar, Deus vai mandar vitória, Deus vai mandar chuva, Deus vai mandar... Não, é você permanecer diariamente, se prostrando perante o Senhor, se rendendo até Ele, se humilhando perante o Senhor, porque Ele diz que Deus, Ele exalta os... Aliás, Deus humilha os que se exaltam, mas Ele exalta os humildes, Ele eleva os humildes. Se você permanecer exercitando a piedade, sabe como, queridos? Na sua intuição. Deus fala conosco muitas vezes de forma rápida. Eu tenho que estar com a minha mente preparada, pronta. A Bíblia fala que em Esdras, ele preparou o seu coração para buscar a palavra de Deus, para praticar a palavra de Deus e para ensinar a palavra de Deus. Ele estava preparado, por isso foi uma bênção. Davi estava preparado. Davi não foi para lutar com o gigante, mas quando o gigante se levantou, Davi estava preparado. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não sabiam o que ia acontecer naquela inauguração daquela estátua, mas eles estavam preparados para não se dobrarem, não se curvarem perante os deuses. Daniel estava preparado. Quando veio aquela lei do rei, ele não deixou de orar, porque estava preparado. Queridos, piedade é nós estamos preparados diariamente. Como, pastor? Orando ao Senhor. Quantos aqui tem momentos de manhã com Deus? Procure fazer isso a partir de agora. Antes de sair, antes de tomar café, tenha 5, 10 minutos na presença do Senhor. Você vai estar exercitando a piedade. Você sabia que, aliás, numa academia tem muitos aparelhos. Um atleta olímpico, as provas têm muitos desafios. Eles ficam com as mãos calejadas, os joelhos, calejados, de tanto treinar, e às vezes vai competir 2, 3 vezes no ano. Mas quando chega a prova, eles estão prontos para ser campeões. Alguém vai se destacar mais. E quem é que ganha a medalha de ouro? É aquele que mais treinou, mais se dedicou. Um atleta normalmente ele não fuma, não vai para balada. Tem uns que nem namoram, porque o foco é a medalha. Eles querem ganhar, querem conquistar, eles querem ficar na história. Queridos, eles lutam para ganhar uma medalha de ouro que eles vão morrer. Não vai levar essa medalha no caixão com certeza, não vai levar o dinheiro que eles ganharam, mas nós batalhamos, lutamos para alcançar uma coroa incorruptível, que vai estar na eternidade. Deus prometeu a coroa da vida para todos aqueles que amam a sua vida. Para o vencedor, Deus promete coroar, e Deus quer coroar você. Clama a mim, responder-te, anunciar-te coisas grandes e firmes que não sabes. Agora você sabe, a coisa grande, as coisas ocultas, que muitos não sabiam, eu sei, é Jesus vivendo em mim. Eu ser semelhante a Jesus. Você quer viver esse ano 2014 uma vida plena e vitoriosa? Você deseja realmente ter um ano de sucesso? Não busque uma bênção. Não fique preocupado com aquele problema que você tem para resolver. Olhe para Jesus, se entregue a Ele, deixe Ele crescer em você. Exercite a humildade, exercite o perdão. Aquela pessoa difícil que está do seu lado, que te provoca, é um aparelho que Deus colocou para você se fortalecer. Você fortalecer o seu espírito, para os seus músculos espirituais ficarem vigorosos e você vencer na vida espiritual.
Talvez uma enfermidade, talvez um desemprego, são situações difíceis que você pode usar para bênção, para você exercitar a sua fé, você exercitar a paciência, você exercitar a longanimidade. Deus tem preparado para nós grandes vitórias, mas essa vitória está em Cristo. Você pode conquistar o mundo, mas se você não estiver em Cristo, do que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Eu não sei quantos aqui ainda não aceitaram a Jesus como seu Salvador. Se todos vocês já estão em Cristo, hoje você está aqui na igreja, junto com o povo de Cristo, com a igreja de Jesus Cristo, mas você é a igreja, você já nasceu de novo, você já pediu perdão dos seus pecados, você tem certeza que o Espírito Santo habita dentro de você, que o pecado não te domina mais? Se houver alguém que quer ter Cristo vivendo dentro de você, se você deseja ser semelhante a Jesus, se você quer exercitar a piedade, isso é, vivendo conforme a palavra e a vontade de Deus, porque se você fizer isso, você vai ser mais que vencedor. A Bíblia fala que nós já somos mais que vencedor por aquele que nos amou. Tudo eu posso, diz Paulo, naquele que me fortalece. A sua vitória é Jesus, a sua vida é Jesus, a sua paz é Jesus, a sua alegria é Jesus. Se você estiver em Cristo, você vai ter tudo que você precisa. Feche seus olhos, oremos ao Senhor.